Esqueci que o meu esposo existe. Hoje acordei e esqueci que meu esposo existe, e ele é pai da minha filha. Mas eu lembrava que tinha filha e estava preocupada em, quando minha filha crescer, explicar que eu não sabia quem era o pai dela. Minha filha tem 1 ano, sou casada há quase 5 anos e não lembrava de nenhum envolvimento com nenhum homem nos últimos 5 anos, obviamente porque só fiquei com meu esposo, mas estava muito preocupada em como pude esquecer quem era o pai dela. Até cheguei a cogitar que fui a essa e havia esquecido, e por isso não sabia quem era o pai. Nunca aconteceu isso comigo e durou uns 40 minutos. Meu esposo e eu estamos no Brasil, na casa dos meus pais, e dormimos em quartos separados porque eu fico com minha bebê. Não estamos bem e me estresso muito, há 5 dias quase faleci de parada cardíaca, minha pressão alta chega a números absurdos, principalmente a mínima, que era para ser 8 e já chegou a 18. Estou assustada por esquecer ele por quase 40 minutos, por mais que não estejamos nos dando bem. Foi assustador. Minha mente apagou toda a história que tive com ele, todos os países que visitamos e todas as experiências que tivemos juntos, tanto as boas quanto as más. Só lembrava da minha filha, mas não lembrava quem era o pai dela. Estou assustada e com medo. Observação: normalmente, quando sonho, também esqueço da existência dele, mas lembro de tudo demais, porque meus sonhos são conscientes. Inclusive, lembro da minha filha e sei que estou sonhando. Mas nunca tinha esquecido dele estando acordada. O que pode ser isso e como resolver? Alterei o horário do convite do meu casamento para que meus pais chegassem na hora certa, agora eles estão bravos comigo. Meus pais sempre se atrasam para tudo. Tipo, para tudo mesmo. Tanto minha irmã quanto eu já ficamos decepcionados várias vezes. Cerimônias de formatura, festas de aniversário, até mesmo o jantar de aposentadoria do meu pai. É completamente culpa da minha mãe. Ela é uma mãe maravilhosa e eu a amo muito, ela só não entende o conceito de pontualidade. Já a vi conversando com a irmã dela no telefone e a lembrei de que precisava estar no recital de dança da minha irmã mais nova. Ela me ignorou e chegou depois que minha irmã já havia dançado. Todos nós já estamos acostumados com isso. Meu pai desistiu de tentar fazer com que ela seja pontual para qualquer coisa. Minha agora esposa, de 28 anos, me disse de forma bem clara que, se minha mãe chegasse atrasada para o nosso casamento, ela faria coisas terríveis comigo. Ela estava só meio brincando. Mas ela foi testemunha de minha mãe e pai chegando na metade do aniversário de 15 anos da minha prima. Então, aqui está o que eu fiz. A culpa foi toda minha. Minha esposa não teve envolvimento. Se houve algum movimento zoado, foi completamente meu. Quando estávamos fazendo amostras para o casamento, conversei com o impressor e mandei imprimir um convite especial com o horário declarado como sendo 1 hora antes do horário real da cerimônia. Minha mãe estava desesperada aparentemente quando saíram de casa e achava que iriam perder o casamento, já que ela fazia parte da cerimônia com ela e minha sogra acendendo as velas que usaríamos para acender a vela da unidade e outras coisas. Quando ela chegou e notou que outras pessoas também estavam apenas chegando e estacionando, ela ficou tão aliviada por acharem que estávamos começando mais tarde que simplesmente seguiu o fluxo. A cerimônia foi linda. E as fotos do casamento e a recepção também correram maravilhosamente bem. O problema surgiu no último domingo. Meus pais vieram para um grande jantar em família e não começamos a grelha até que eles chegassem. Ela perguntou por que ninguém estava comendo e nós apenas dissemos que sabíamos que teríamos que esperar por eles, já que eles sempre se atrasam. Ela disse que não estava sempre atrasada e que tinha chegado a tempo para o meu casamento. Ela não tinha. Eles chegaram 45 minutos depois do horário no convite. Meu primo idiota, John, nome verdadeiro porque é comum e ele merece que as pessoas saibam que é um imbecil, fez um som ao ouvir a declaração dela. Algumas outras pessoas riram ou sorriram e ela levantou e perguntou o que era tão engraçado. Eu contei a verdade e falei sobre o convite especial. Ela está furiosa comigo por não confiar nela e por ter feito ela parecer tola na frente de todos. Se meu primo tivesse apenas se controlado, ela nunca teria descoberto. Fui babaca por fazer isso? Edição. Parte da razão pela qual ela está brava é porque ela tinha o convite emoldurado. Para ser honesto, eu já estava planejando um roubo com minhas irmãs para substituí-lo pelo verdadeiro caso ela notasse a discrepância entre o dela e o que temos emoldurado em nossa casa. Segunda edição. Sim, somos latinos. Terceira edição. Parem de defender o John. Ele e eu passamos 30 anos zoando um ao outro. Tem uma história que termina comigo fazendo uma tatuagem ofensiva, que tive que pagar $5.000 para remover, e ele sendo submetido a uma busca corporal na fronteira com o México. Eu postaria, mas aconteceu há uns 10 anos. Atualização. Meus pais estão envergonhados há 2 anos por causa de como eu os enganei para chegarem a tempo para o meu casamento. Praticamente toda vez que os vejo, eles dizem que fui um idiota por não confiar neles. Nossa igreja é muito movimentada e cheia de jovens. Então há muitos casamentos. Até o ponto de haver 3 casamentos todo sábado durante o verão. Um às 10 horas da manhã, um ao meio-dia e um às 3 da tarde.
Às vezes, mas não com frequência, também há um casamento à noite. Minha irmã caçula acabou de se casar. Ela conseguiu o horário do meio-dia. Minha mãe se envolveu muito no planejamento do casamento para provar que eu sou apenas um imaturo idiota. Ela disse que chegaria a tempo e não perderia nada. A propósito, pessoalmente eu odeio quando as pessoas batem as taças para que os noivos se beijem. No nosso casamento, as pessoas tiveram que cantar uma música. Meu primo John não tem vergonha e cantou umas 10 vezes. Acho que as pessoas estavam subornando ele com álcool. Eu organizei uma aposta para os beijos dependendo de quão atrasados meus pais estariam. Custava $10 e se você acertasse dentro de 5 minutos, ganhava um passe gratuito para fazer minha irmã e seu marido se beijarem. Quase todos apostaram por causa da bagunça no meu casamento. A resposta correta foi 25 minutos. Apenas eu, meu primo idiota John e a irmã dele, Yvonne, ganhamos passes gratuitos para o beijo. E eu apostei $100. Eu estava confiante. Arrecadamos quase $1.500 para a lua de mel com a minha ideia estúpida. E eu pude interromper o jantar da minha irmã com meus 10 passes. Vitória dupla. Exceto para minha mãe, que acha que eu fiz isso para envergonhá-la. Ela literalmente ajudou a planejar o casamento e ainda assim chegou atrasada. Com quase meia hora de atraso. Estávamos literalmente limpando as decorações nas cores da minha irmã enquanto o próximo casamento estava decorando depois de nós. Então é isso. Minha mãe nunca vai mudar. Mas eu aproveitei a incapacidade dela de se preocupar com pontualidade para o bem da humanidade. Nos vemos quando minha irmã mais nova se casar. O pessoal pediu para que ele contasse a história que ele citou com o primo no México. Tudo bem, vocês venceram, aqui está a parte relevante da história. Eu cresci com meu primo mais velho, John. Nós brigamos constantemente, como em um desenho animado. Também sei que posso confiar nele com minha vida. E ele sabe que eu sempre vou apoiá-lo. No entanto, tentamos ferrar um ao outro o máximo possível. Porque é engraçado. Então, ele e eu fomos de férias para o México. Coisas aconteceram. Eu fiz uma tatuagem. História diferente. De qualquer forma, como temos parentes em todo lugar, sempre posso encontrar o que preciso. Neste caso específico, o que eu precisava era de uma substância que os policiais usam para treinar cães farejadores. Não é uma substância ilegal no México. Mas os cães vão marcar você se sentirem o cheiro. Então, tive que ficar alguns dias extras no México para lidar com uma parte da situação que ele criou. Fui gentil o suficiente para levá-lo até a fronteira em Tijuana para que nosso outro primo pudesse pegá-lo do lado americano. Eu só esperava que ele ficasse assustado quando os cães farejadores indicassem a bagagem dele. Aprendemos desde cedo a nunca carregar nada ilegal através de fronteiras internacionais porque quase sempre somos selecionados para a revista. Eu sabia com certeza que ele estava limpo. Só estava de ressaca. De qualquer forma, acontece que quando um garoto nascido em um certo país da América do Sul, carregando um passaporte canadense, e apenas uma mochila cruza a fronteira e os cães farejadores indicam que ele deve ser revistado, ele é revistado muito minuciosamente. E quando eles não encontraram nada? Bem, digamos que eles fizeram uma revista íntima. Ele acha que eu fui longe demais. Edição. Sim, estou totalmente ciente de que foi exagero. Posso defender minhas ações? Não muito. Mas, levando em conta toda a nossa vida, ainda devo a ele por várias coisas que ele já fez comigo. Muitas mesmo. Para constar, eu me desculpei. Minha ex está grávida. Estávamos em um relacionamento de 2 anos. Por conta de um erro meu, ela terminou comigo há algumas semanas. Recentemente, ela me procurou dizendo que precisava conversar e parecia totalmente desequilibrada. Fui até a casa dela para entender a situação e percebi que seu semblante estava totalmente diferente de quando terminamos. Ela me tratava bem e até sugeriu uma possível reconciliação, o que me surpreendeu, já que antes ela parecia muito decidida a seguir em frente. Depois de uma longa conversa, ela revelou que estava grávida. Mencionou que não vinha se sentindo bem há algum tempo, algo que eu tinha notado enquanto estávamos juntos. Ela disse que fez mais um teste depois de outros 2 terem dado negativo e descobriu a gravidez ontem, falando que precisava de mim nesse momento. No entanto, sinto que as coisas não estão claras o suficiente. Perguntei sobre o teste se ao menos tinha tirado uma foto, mas ela disse que jogou fora e pretende fazer outro teste em laboratório. Além disso, antes de terminarmos, o fluxo dela estava vindo normalmente. Tudo isso me deixou extremamente confuso. Edição. Esqueci de dar algumas informações. Nossa última relação foi há mais ou menos um mês. Usei preservativos e ela fazia uso contínuo de anticoncepcional, pelo menos enquanto estávamos juntos. Atualização. Hoje continuei pressionando-a sobre fazer outro teste de gravidez para confirmarmos. Disse que assumiria minhas responsabilidades e iria fornecer todo o apoio possível, sendo alguém presente em todo o processo.
Então comentei de forma sutil sobre fazer o DNA, como sugeriram aqui no post, argumentando que estávamos solteiros há um tempo razoável e que eu tinha minhas dúvidas. Ela se ofendeu com meu comentário e começou a discutir comigo. Depois de muita conversa, ela assumiu que provavelmente a criança não era minha e estava desesperada, sem saber o que fazer, porque o cara era de outra cidade e não tinha contato direto com ele. Levando em conta que as chances são mínimas de esse filho ser meu, fui embora e bloqueei ela nas redes sociais. Se for necessário, recorrerei ao DNA. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.